Olá, a conversa de peso de hoje recebe um ilustre vereador da nossa cidade de Novo Hamburgo. Meu convidado de hoje, natural de Porto Alegre. O filho do seu Pedro e da dona Margarida é formado em Direito pela Uniriter e em Teologia pela FATAI. Órfão de mãe aos 12 anos e criado pelos avós paternos, viveu os desafios da infância com maturidade precoce e com disciplina. Encontrou no colégio militar e no esporte os primeiros pilares para sua formação pessoal e profissional. Construiu sua carreira com forte presença nas esferas pública e política. Foi estagiário na Assembleia Legislativa, consultor de vendas, diretor da Prefeitura de Sapiranga, empresário no setor de consultoria jurídica e por mais de 6 anos assessor parlamentar, tanto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quanto na Câmara dos Deputados em Brasília. Pai do Tomás, da Bela e do Pedro e marido da Patrícia, é apaixonado por cinema, praticante do tiro esportivo e ex-atleta de karatê, tendo sido campeão brasileiro na modalidade. Defensor convicto dos valores da direita, da liberdade e da ordem. Participou da elaboração de diversas leis e foi um dos idealizadores do programa Escola Cívico-Militar. Também se orgulha de ter atuado em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, unindo sua formação jurídica à sua vocação social. É vereador em Novo Hamburgo, eleito em 2024, carregando uma história que mistura fé, política, luta e identidade, e que continua sendo escrita com firmeza e propósito. Hoje teremos uma conversa de peso com Juliano Souto da Silva. Juliano, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Olha, eu que agradeço, né, Rodrigão, pela acolhida. Esse é um programa que eu admiro e tinha muito desejo de estar aqui ao teu lado. Acompanhei vários programas e eu disse, olha, um dia o Rodrigão vai me entrevistar também. Quando tu estava apresentando em Direito a Brasil aqui na Vale TV, eu acho que eu não estava gravando ele, né? Porque normalmente os nossos apresentadores passam por esse programa aqui. Pois tá? Viu? Ó, que estava me devendo essa entrevista. Com toda certeza, mas para muito além de um dever, é um prazer te receber aqui e poder conversar sobre a nossa cidade e, evidentemente, sobre política. Mas também da tua trajetória, né? Órfão aos 12 anos. Marcante isso para qualquer pessoa, Juliano. É uma história muito triste, né? Eu tinha um pai alcoólatra e então quando a minha mãe acaba falecendo num acidente, eu me vejo então com um pai que não tem a mínima condição de cuidar de um filho que está entrando na adolescência e graças ao bom Deus eu tive meus avós paternos, meu avô Tomás Souto da Silva está com 95 anos, forte, a minha avó também com 92 anos, já está bem fraquinha. Mas a gente está aí pedindo que... Turma longeva essa. É, turma boa. O meu pai acabou falecendo também, já faz uns 10 anos. É vítima de um câncer também. Mas voltando à minha adolescência, foi muito difícil, foi muito triste. Eu tive episódios assim com meu pai, lutas que eu travei com meu pai. Eu tinha muita vergonha também, então, porque era só eu, né, para poder auxiliar ele muitas vezes. Então, nós morávamos num condomínio, Rodrigão, e eu me lembro que muitas vezes eu estava estudando, eu já estava no colégio militar, e batia alguém na minha porta lá e dizia, olha, eu acho que é o teu pai que está lá na calçada, dá uma olhada. E olha, eu ia lá, na calçada, via o meu pai estirado, tentava levantar ele, não conseguia, porque eu não tinha força para isso. Daí daqui a pouco passava lá uma boa alma e me ajudava a levantar ele e a levar até em casa. Então eu passei por situações muito complicadas. Ninguém sabe o que a gente, né, passou para chegar onde a gente chegou. E eu me criei numa vila, me criei num lugar que não tinha perspectiva nenhuma, né, de um futuro, mas hoje eu me considero um vencedor. Eu me considero um vencedor. Por tudo que passei, todas as dificuldades, quando a gente, para estudar, para poder se formar, para poder se profissionalizar. Então, eu hoje me considero um vencedor por tudo que passei. O meu pai depois também acabou se recuperando, né? Acabou conseguindo sair desse mundo do álcool e das drogas. E depois eu cheguei pro meu pai era muito bom de negócio, viu, Rodrigão? Ele tinha uma facilidade, assim, de negociar e tudo, ele sempre foi comerciante. Então, eu me lembro quando ele se recuperou, e eu vi que ele estava bem, eu disse, pai, quem sabe vamos retomar os negócios. Nós tínhamos farmácias, né? Meu pai era do ramo de farmácia. Eu disse, pai, quem sabe a gente retoma os negócios, eu já estou agora com 16, 17 anos, eu já posso te ajudar. E ele me disse assim, meu filho, o pai que eu não fui para ti, eu vou ser para outros.
E aí meu pai fundou aquelas entidades filantrópicas que ajudam pessoas com o mesmo problema, o álcool e a droga. E mais de 5 mil pessoas ele ajudou por 22 anos que ele conseguiu permanecer depois, né, desse episódio da recuperação. Como é que tu foi parar no colégio militar, hein? A minha família é toda de militares. Né? Eu tenho 2 tios que são coronéis do Exército, já estão na reserva. O meu avô, que me criou, sargento do Exército, que é um vencedor também. Meu avô, mesmo sendo sargento, com 6 filhos, formou 2 filhos coronéis do Exército. Os meus tios todos têm uma formação muito boa. Então ele foi um pai que se preocupou muito com o estudo dos filhos. Eu tenho primos que são oficiais do Exército. E eu, através de um tio meu, né, que me adotou na realidade também, ele fez aquela adoção provisória, eu consegui entrar no Colégio Militar de Porto Alegre. E foi uma experiência maravilhosa, anos dourados. Claro que a gente sofre muito também, porque é muito rígido. Então lá tinha horário para tudo, tinha regras para tudo. E até a gente entrar nessas regras, a gente demora um pouco. Depois a gente passa para um outro nível, que tu já tá jovem, que tu já quer fazer outras coisas e as regras elas continuam. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu também quis seguir carreira num determinado momento, mas depois eu fui comprado pela política e pelo direito. Né? Porque a minha carreira política começou lá no Colégio Militar. Ah, é? Sim. Nós temos lá o Grêmio Estudantil, na realidade lá no Colégio Militar é a Sociedade Esportiva e Literária, a SEL. E em 1999 eu concorri no meu primeiro cargo eletivo. Nós tínhamos lá 1.200 alunos e eu fiz, acho que 66% dos votos daquela eleição. É número de bolsonaristas em Novo Hamburgo, tá certo? É mais ou menos isso aí. Bolsonaro aí foi fez muito 67% na última eleição. Na última eleição por aí. Né? Acho que até foi mais porque no segundo turno ele... depois mudou. Sim. Ele levantou. Então lá foi muito bacana, foi uma eleição daquelas acirradas. Eu até achei que eu tinha perdido e quando eu vi eu tinha ganho e foi uma experiência também muito boa. De lidar com os jovens, com as necessidades. Aquela época era completamente diferente, nós não tínhamos celular, o computador recém estava começando ali, dando os primeiros passos. Então foi uma experiência muito boa, a gente tinha muito jornal, era muito palpável, então a gente tinha o jornal do colégio, tinha uma série de coisas, tinha as festas, então acabei fazendo muitas coisas legais lá na escola e me apaixonei. Depois eu continuei também na universidade, diretório acadêmico, sempre envolvido, então ali começou a minha carreira política. Como é que a tua vida se cruzou com a do Tenente Coronel Zuco? Olha, se cruzou quando eu me aproximo do delegado Zuco, né? A gente teve uma proximidade lá no ano de 2019 e a gente já tinha ali uma ideia que ele poderia ser o candidato a prefeito, conheci ele através de amigos, começamos a nos relacionar como amigos e ali a gente foi tendo aquela proximidade, acabou que eu fui o candidato a vice dele em 2020 e ali a gente ficou em segundo lugar na eleição, uma votação expressiva para ele que nunca tinha sido candidato, né? 26.095 votos. Ganhamos de figuras tradicionais aqui da cidade. Sim. Então foi uma experiência também excepcional que eu tive na minha vida. E aí depois da eleição, terminou a eleição, eu disse para ele, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso voltar. E ele, não, me dá um tempo aí que eu vou conversar com meu irmão. E o irmão dele até tem um caso bacana, assim, que a esposa dele foi minha colega no Colégio Militar. Então eu já me conhecia de 20 anos antes. E aí um dia o deputado me ligou, Juliano, vem aqui, eu quero conversar contigo, então eu quero te conhecer melhor. Daí eu fui lá, a gente conversou, expliquei para ele, né, como é que era o trabalho que eu já havia realizado. E ele disse, não, eu quero tu na minha equipe. E aí nós trabalhamos juntos, acabei ficando com ele 4, 5 anos, bem dizer, trabalhando com ele, foi também experiências Tu acompanhou exatamente esse momento de pensar e realizar a Escola Cívico-Militar? O projeto, a Escola Cívico-Militar, eu fui um dos que estive junto ali, né? Não fui o autor da lei. Tu acompanhou aquele momento de gestação e de implantação disso. Tudo. Porque assim, uma coisa importante de falar para as pessoas que estão nos assistindo. Uma coisa é o Colégio Militar, outra coisa é a Escola Cívico-Militar. O Colégio Militar ele é totalmente administrado pelo Exército Brasileiro, Rodrigo. Ele tem, são todos professores militares ou concursados, que sabem, né, que já tem ali na sua formação algo realmente ligado ao militarismo. O sistema de ensino do Exército que coordena, então ele é diferente do ensino da escola estadual, municipal, ele é um estudo próprio, né, um ensino próprio.
E a escola cívico-militar, quando ela vem, ela vem apenas da porta para fora da sala de aula. Da porta para dentro continua a mesma estrutura, mesmos professores, mesmos diretores, então tudo continua igual. O que muda é da porta para fora, onde as crianças vão ter um acompanhamento de militares aposentados, em que vão ali aprender princípios e valores que são ligados ao Exército Brasileiro. Dentro do ambiente escolar, mas fora da sala de aula. Fora da sala de período aula. Ali de entre aulas, no período de intervalo. Quando chega, vai entrar em fila, vai perfilar, vai prestar continência, vai estar uniformizado, né, todos com o mesmo uniforme, da mesma forma. Por que esse projeto desperta tantas paixões, hein, Juliano? Porque, olha... Falta uma conversa entre as partes ou é simplesmente a necessidade da discussão em torno da ideia, da briga em torno de algo? As pessoas hoje estão muito preocupadas com os filhos. Hoje está tudo muito tecnológico. Sim. Hoje o meu filho de 5 anos não sabe ler nem escrever, mas já sabe jogar assim como ninguém. Uhum. E isso, então, tem trazido as crianças hoje são muito precoces, né? Elas acabam tendo uma vida muito... A maioridade parece que vai chegando mais rápido para eles. E as pessoas, elas se preocupam com aquilo que está sendo perdido ao longo do tempo. E elas querem resgatar através deste modelo, que é o modelo vencedor. Todos os lugares que nós implementamos a Escola Cívico-Militar, que são, eu acho que são 77 municípios que nós temos, foi algo extraordinário. Haviam filas e filas de pais e de alunos que queriam fazer parte da Escola Cívico-Militar. Aqui mesmo em Novo Hamburgo, nós tivemos a Escola Oswaldo Aranha, que já estava cadastrada, que inclusive o dinheiro do programa está lá na SEDUC, até agora, 600 mil reais parado lá na SEDUC, porque o projeto foi cancelado a nível Brasil. Então hoje nós temos um valor que poderia ter sido empregado aqui em Novo Hamburgo para a Escola Oswaldo Aranha ser transformada para a Escola Cívico-Militar a nível estadual e infelizmente o projeto foi barrado por uma determinação do governo federal na troca, né, do Jair Bolsonaro para o Luiz Inácio. Então, uma pena, infelizmente, o projeto teve essa sua redução e os municípios podem, então, abarcar, né? Os municípios podem assumir essa responsabilidade através de leis próprias e, inclusive, eu sou autor da lei agora, do projeto de lei da Escola Cívico-Militar. O prefeito é totalmente favorável também e a gente vai lutar aí para que seja aprovado na Câmara de Vereadores. Nessas 77 cidades, ele permanece vigendo localmente? A grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Aquelas cidades municipalizadas, onde a escola é do município, permaneceram todas. Perfeito. Né? As escolas que eram estaduais, essas tiveram algumas dificuldades e muitas acabaram cancelando o modelo. 2024, eleições municipais. Juliano Souto fez uma votação extraordinária, né? Quase 4 mil votos, uma das maiores votações da história de Novo Hamburgo. A terceira maior desta eleição, a segunda maior de vereador que entrou, né? É isso? Tá certo o meu número, né? De eleito, sim. De eleito, a segunda maior. E tá lá, aprovando o projeto? Sim, já aprovamos, já aprovei duas leis, já tenho 2 leis sancionadas de nossa autoria. Tenho também mais 2 leis que eu tive participação com emendas ou com pedido de urgência e estava fazendo um cálculo, hoje mesmo eu estava fazendo um cálculo, 18 moções já aprovadas, né, convites que nós realizamos, homenagens que foram feitas. Então foram 6 meses muito produtivos e eu tenho orgulho aí dessas leis aí que acabaram sendo... Vamos conversar sobre esse mandato na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o vereador de Novo Hamburgo, Juliano Souto. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vereador eleito 2024, uma das maiores votações desta eleição e das maiores da história da Câmara de Novo Hamburgo, Juliano Souto. Vereador, esses primeiros 6 meses de mandato, estava fazendo ali uma breve avaliação de moções, de projetos já encaminhados, de proposituras que estão lá transcorrendo, né? Era isso que tu esperava mesmo, Legislativo Municipal? Nós temos muito caminhada pela frente, né? Eu estou começando agora a aprender também, porque uma coisa é a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, outra é a Câmara de Vereadores. São dinâmicas completamente diferentes. E aí eu tenho que sair de uma estrutura de Assembleia e de Câmara, que eu tinha uma experiência já, e vir para ser vereador e a Câmara de Vereadores e o município em si. Eu tenho que aprender, então, como funciona tudo isso. Então, esses 6 meses, além de ter aprovado leis, de ser autor de emendas, de ter participação ativa em muitos projetos, eu também estou aprendendo quem é quem e como se fazer muitas coisas. Então, eu estou ainda aprendendo, já aprendi muita coisa. A minha assessoria também, eu tenho uma assessoria que trabalhou comigo durante a campanha e continua me acompanhando. Eu sou muito leal aos meus amigos. Eu sou muito leal. Então, quem trabalhou comigo, permanece comigo. Então, comigo não tem aquela bola nas costas lá, né? Ah, tu vai trabalhar comigo, não vai. Que poderia ser chamada de normal na política. Normal na política. Ou pelo menos recorrente. Não é normal, porque nunca é normal uma situação dessa, mas recorrente. E aquele negócio, eu brinco com eles aqui, né? Que a minha assessoria não é uma assessoria técnica. E aí eles, mas como assim a gente não é técnico? Não, vocês não são advogados, vocês não são jornalistas, economistas, que nós poderíamos ter no gabinete. Mas são pessoas que são leais também a mim. Então eles dão a vida por mim e eu também dou a minha vida por eles. É uma via de mão dupla. Então eu sou muito feliz com a minha assessoria, estou muito bem com eles e está todo mundo aprendendo e está tudo certo. A gente está no caminho que deve trilhar mesmo. Acredito que até o final do ano a gente já está bem melhor, mas muitas demandas chegam, Rodrigão, ao nosso gabinete. Todas a gente dá uma atenção. Tem coisas que a gente não consegue. Né? Então, o pessoal vem ainda com coisas da antiguidade, né? Consegue lá me colocar para cirurgia, consegue fazer a obra lá na minha rua. E às vezes não é assim, não tem como a gente fazer. Né? Cirurgia, por exemplo, hoje não tem como furar fila, não existe isso. Né? Até porque eu também não faria isso. Mas de forma institucional não tem como hoje mais. Hoje o Estado tem lá uma junta médica com telas, onde são avaliados casos de todo o estado, então não tem como, né, fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente procura sempre auxiliar as pessoas, ajudar, dar o caminho correto. Olha, tu tem que fazer desta forma, tem que fazer o protocolo lá na prefeitura. Mas o que eu digo para a minha equipe? Deem atenção para as pessoas. Porque as pessoas vão ver que tu não consegue resolver, mas elas vão ver o teu interesse em resolver. Então eu trago uma humanidade para o meu mandato, que é da pessoa chegar e ela ser bem atendida. Ela saber que ela é o nosso patrão e que nós estamos ali para servir. Então o nosso mandato é para isso. O que tu está enxergando dessa corrida que já começou em torno de 2026, hein? Teu partido está muito bem posicionado com quem quer ir no ano que vem. Não necessariamente vai acontecer, né? Provavelmente o presidente Bolsonaro não possa ser candidato. Quer começar do federal para até o... Eu vou te deixar muito à vontade, eu vou lançar o rojão e te deixar escolher como tu lida com isso, porque me parece que isso grande parte de tudo vai acontecer a partir dessa perspectiva, né?
O nosso grande líder é e sempre será Jair Messias Bolsonaro. Até o slogan da minha campanha foi o 01 do Bolsonaro. Eu acho que é por isso que eu também fiz uma grande parte dos meus votos. Então ele é o nosso líder, a gente tem admiração por ele, eu conheço ele, eu já estive com ele aqui no dia a dia, assim, sabe, em situações do dia a dia. Ele é uma pessoa muito simples. Teu parceiro, teu chefe em algum momento, e amigo, Tenente Coronel Zucco, é muito próximo dele. É pai para filho daí, né? É pai para filho. Então a gente acaba, né, tendo uma proximidade de tabela, assim, alguma coisa. Então muitas coisas que falam na mídia, muitas coisas que colocam na conta dele, a gente sabe que não é verdade. Entendeu? A gente tá ali do lado, assim, a gente sabe. Não, isso aqui os caras estão inventando, os caras estão, sabe? A gente tem esse sentimento de revolta muitas vezes, porque a gente conhece ele. A gente sabe o quanto ele é honesto, o quanto ele é uma pessoa que tem uma empatia. Rodrigão, se ele chegar aqui contigo, aqui ele vai, vamos tomar essa água, traz esse chimarrão aqui, sabe? Ele é uma pessoa super simples, sabe? Ele é aquilo que ele é. O que prejudicou ele muitas vezes? Foi o jeito muito incisivo dele. Então ele é um cara que, ele é militar, né? Ele chega e ele dá a ordem, a gente diz, senhor capitão, então tem que seguir a ordem. Mas a gente fica muito feliz de seguir a ordem de alguém que é um líder, e ele é um líder nato, né? Então hoje ele lidera um grande movimento que é a direita no Brasil. E o Lula também não deixa de ser um líder, né? Ele também é um líder que lidera um outro movimento. Não é sobre gostar de Bolsonaro ou de Lula, eles são isso mesmo, Eles são líderes, né, de qualquer forma. São as maiores representações da política nacional hoje, sem dúvida, né? Com certeza. Então o que acontece? O Bolsonaro vai estar na eleição agora de 2026. Se não for com o nome dele, eu acho que o nome dele vai estar, porque o Bolsonaro ele vai estar nas urnas. Bem. Não, pode não ser o Jair Messias, mas teremos outros. E temos muitas opções. Tem a esposa dele, que é a Michele, tem os filhos, o Eduardo, o Flávio, o Carlos, né, que são expoentes também da política. Eu estou um pouco preocupado com o Eduardo, porque o Eduardo está nos Estados Unidos, está tendo um embate muito forte com o ministro Alexandre de Moraes. Isso traz uma preocupação para a gente, porque já sabemos como acontecem as coisas. Mas assim, Bolsonaro vai estar na eleição. E quem ele botar a mão, em muitos lugares, vai ser eleito. E nós acreditamos, diante disso, que nós temos também o Tarcísio Gomes de Freitas, que é uma pessoa fora de série. Tu sabe, Rodrigão, que o Tarcísio ele é superdotado, né? Superdotado de verdade. Ele tem uma cabeça, assim, uma mente muito privilegiada. Ele é uma pessoa, assim, que ele, se te conhecer, passa 10 anos, ele vai dizer, ô Rodrigão, e aí, tudo bem? Ele cabeça, assim, ele foi o primeiro colocado da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, primeiro colocado do IME, está fazendo um governo fora de série em São Paulo, então ele também se torna uma aposta muito viável para essas eleições, com uma conjuntura bacana, com uma composição de muitos partidos. E não te parece assim o Bolsonaro com algum mel, mais palatável para aqueles que talvez fiquem meio assim com a distância? Sim. Porque aquele negócio, né, Rodrigo? Eu te digo, todos nós, quando a gente olha para trás, puxa vida, eu poderia ter feito isso diferente, eu poderia ter falado diferente, é normal, eu também já tenho coisas que se eu voltaria no início do mandato, eu também tenho. Algumas falas talvez eu mudaria, alguns projetos eu deixaria mais para frente, não naquele momento. Agora tu me deu a bola, né? Eu não gosto de entrar em bola dividida, mas do início do mandato, tô falando 6 meses atrás. 6 meses atrás. Por exemplo, que coisa seria essa? Não, normal, coisas corriqueiras. Que entrou em dividida que não precisava na arrancada? Não, tem coisas essa dividida fazia parte da necessidade do debate? Não, tem coisas que assim, eu achei que não ia dar tanta repercussão como deu. Né? Então, o projeto do Dia do Patriota, por exemplo. Eu não pensei que fosse dar tanta repercussão. E deu uma repercussão assim que rodou o Brasil todo. Mas não ficou bom para ti com quem te importa verdadeiramente? Exatamente isso. Essa é uma questão. E eu falei para algumas pessoas, Rodrigo, tem pautas para ti que é 10. E para mim é 6. E tem pautas que para mim é 10 e para ti é 5. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos visões distintas. Então acaba a gente tendo isso. Então o Dia do Patriota, para ti talvez não fizesse mudança nenhuma. Mas para o nosso grupo, para o nosso pessoal, para aquelas pessoas que gostam... É o dia do aniversário da minha esposa. Que é do dia 21? Se fosse feriado, talvez ela fosse gostar mais ainda. Pois é, então. Podia ter proposto um feriado, eu teria apoiado. Podia ser, também teve pessoas que me falaram isso, que linkaram com o presidente Bolsonaro. Mas enfim,
Porque, evidentemente, também é o dia do aniversário do presidente Bolsonaro. Também, mas era o aniversário do Ayrton Senna, era aniversário do meu filho, né, do Tomás. Então, são vários. O aniversário do Ronaldinho Gaúcho. Então, não era aniversário de uma pessoa só. Foi uma data que a gente escolheu ali, né? Claro que linkava uma gama de situações e foi a data que a gente escolheu. Foi um projeto que trouxe muita polêmica, foi um projeto que dividiu ali. O pessoal tenta te tirar do sério na Câmara, hein? Tem gente lá só pra isso. Cá entre eu e tu, tá? É só eu e tu batendo um papo aqui. Eu acho... Tem gente que vai lá só pra isso, hein? Eu acho assim, que como eu represento a direita na cidade, sou um dos representantes da direita... Porque eles estão te ajudando, cada vez que entra numa Quanto mais eles me batem, mais o nosso público me defende. Então eu tenho isso também. Parece óbvio essa conta pra mim. Eu tenho muito isso. Tem que agradecer pros caras que fazem isso depois, né? Também, né? Claro que eu sofro muitos ataques. O golpe entra? Ele entra, mas eu fico mais chateado quando entra na família. Entendi. Quando meu filho chega, pai, olha aqui, me ameaçaram. Quando a minha esposa chega, olha aqui, meu amor, né? olha aqui que me mandaram. Sabe? Porque eu vou te falar... Tu pode escolher isso, eles não escolherem, covardia é fazer isso com a criança. Né? Eu já perdi as contas de quantas ocorrências policiais eu já fiz, porque cada vez que me fazem alguma coisa, eu faço uma ocorrência policial. E eu falei com 3 delegados de polícia que me atenderam, aqui na primeira DP, tinham 3, e eu conversando com os 3, eles disseram assim, Juliano, nós lidamos com facções criminosas, nós lidamos com traficantes, nós lidamos com pessoas baixas, mas essas pessoas nunca atacam a família dos outros. E esses que estão atacando a tua família são piores. Então eu fico chateado com isso, sabe? Aquele perfilzinho fake, porque ele não tem coragem de falar. Eles são corajosos, a gente fala, é o macho atrás do teclado. Atrás do teclado tudo vale, né? Então, eu fico triste com isso, né? Eu mato no peito. Como é que vai ser 2026 para o Rio Grande do Sul, hein? Tenente Coronel Zucco é candidato ao governo do estado? Tem cada dia mais candidato, porque onde passa arrebata multidões. É que o Luciano Zucco, ele é completamente diferente. Ele é um coronel do Exército. É a vez dele. O pessoal diz assim, não, ele deve ir para o Senado, o Bolsonaro em algum momento teria dito que queria ele senador, não sei o quê. Candidatíssimo, dificilmente, só se PP e PDT fosse tudo abraçado com outro candidato para, eventualmente, não estar ele no segundo turno e levar essa. Esse cara, Rodrigo, ele é coronel do Exército, mas ele foi um cara que nasceu para a política. Ele é formidável, ele é o político completo, ele é completo. Né? Porque tem vários políticos, se ele tiver alguns predicados, ele já tem uma boa vantagem. Né? Se o cara é inteligente, se o cara é bonito, se o cara tem uma boa fala. Né? Então pode ver que tem muitos predicados que um político tem. Às vezes ele tem 2, 3, às vezes ele tem... São raros que tem todos. E o Luciano Zucco, ele tem todos os predicados. O cara é inteligente, ele sabe se posicionar, ele sabe o tom certo, na hora certa. Então ele tem um feeling assim muito, muito bom. Né? Não vou dizer que ele é bonito e charmoso, porque né, daí fica ruim aqui para mim. Eu não quero né? isso. Não quero isso, então eu vou falar sobre isso. Mas ele é um político completo. Então ele sai assim, ele tem uma largada excepcional. Tem um padrinho muito bom. Tu vai estar onde nessa eleição? Muitas pessoas me perguntam isso. É pré-candidato? Por enquanto não. Por enquanto não, quer dizer que tá... Não, porque eu faço parte de um grupo. Próximo passo é me dizer assim, sou soldado do partido. Eu faço parte de um grupo, não é nem a questão do partido. A gente tem que saber a nossa hora. Né? Então eu tenho um líder, que é o Luciano Zucco, tenho o delegado Zucco, que nós temos uma proximidade também. Não está no teu partido, mas possivelmente estará. Mas é o grupo, né? É o grupo. É o nosso grupo, então a gente depende muito. Se o Luciano vai a federal, o que o Rodrigo vai fazer? Ele vai federal, ele vai estadual, como é que vai ser? E aí, enquanto não se tem essas definições, a gente também não pode tomar nenhuma definição. E eles são os nossos líderes e nós temos que ir conforme os líderes, eles vão... Entendi que tá fardado na beira do campo esperando o chefe te convocar para guerra. Aí não sei, né? Não sei. A minha família também fica bem receosa quanto a essa questão. Existe uma possibilidade de 2026 eu ser o presidente da Câmara. Né, que não... Até onde eu sei, isso está no acordo, né? Está no acordo, mas não tem... Mas a gente sabe que acordos na Câmara de Vereadores foram feitos para nem sempre serem cumpridos. Por isso que eu sempre tenho esse cuidado na fala. Né? Olha, nós temos um acordo, eu digo, bem provável que eu seja. Eu não posso dizer 100% que serei. Então, bem provável que seja. Mas
também eu vou ter esse desafio de estar liderando uma casa ali que tem um orçamento milionário, que tem um número expressivo de funcionários, que tem 14 vereadores que precisam ser bem atendidos. O nosso presidente atual é uma pessoa também, olha, um querido, um cara que tem um coração grande, enorme. Abraço pro Collor. Então, assim, a gente admira muito, tô aprendendo muito com ele, fico cuidando como é que ele faz. Tem outros que estão lá que já foram presidentes, então eu também cuido eles, converso com eles, eu tenho, sabe, esse cuidado, eu gosto de me relacionar com os mais velhos, eu vejo também o que os mais novos estão fazendo, então eu tenho uma visão, assim, bem... Muito bem, a gente vai conversar muito até a eleição do ano que vem, né? Com toda certeza, de volta aqui no nosso Estação Hamburgo também. Obrigado sempre à tua disposição. Por estar com a gente no nosso Conversa de Peso. Olha, prazer é nosso, né? Tu sabe que eu já falei no início da nossa entrevista, eu gostaria muito de estar aqui, porque eu acho que tu é um apresentador formidável e faz uma entrevista que nos deixa muito à vontade, então eu gostaria muito de estar aqui e hoje, para mim, foi um prazer estar aqui ao teu lado. Muito bem, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, sucesso aí, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor, que é isso que importa verdadeiramente. Contem conosco, contem com o nosso mandato. Gostar mais, outro gostar menos, não importa. Precisamos que a cidade seja cada vez melhor. Com certeza. Né? Hoje, numa conversa de peso com o vereador Juliano Souto, um convite agradecendo a Sicredi, Pioneira, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos, e apoio de Locfer, fechaduras e acessórios, o convite para que tu continue na programação da nossa Vale TV.